Olá, amigos internautas, os seguidores do Jornal Opção, do Opção Play e da coluna Opção Jurídica. O Jornal Opção, de forma inovadora, está trazendo as entrevistas com os candidatos a suprirem a vaga do 5º Constitucional destinada à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás. Então, nessa opção que o jornal está trazendo, é trazer um pouco do conhecimento desses candidatos. E hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui o doutor Aurelino Ivo Dias, que é um advogado experiente hoje, muito experiente, já participou de outras composições de lista e que tem muito a contribuir. Então, seguindo nessa orientação nossa, eu queria bater esse papo com você aqui hoje, Aurelino. Queria que você me falasse, para a gente começar, um pouco da sua história, que você me falasse um pouco da sua história. Por que desse anseio de preenchimento da vaga aqui do 5º Constitucional da Advocacia no Tribunal de Justiça? É ser advogado. Ser advogado, eu nasci advogado, fui advogado a vida toda, eu só faço isso. Eu tenho muitos colegas aí que são advogados fazendeiros, advogados donos de imobiliários, advogados professores, advogados aquilo, mas eu não, eu só sou advogado mesmo, é minha profissão. Eu sempre fui advogado. Quantos anos de inscrição? A inscrição minha, eu tinha uma provisória que foi, a inscrição definitiva foi em 91, mas eu me inscrevi mesmo, na verdade, em 89 com a antiga, eu trabalhei com a provisória, quase 2 anos. Então eu estou bem antigo nesse pedaço. São uma experiência larga. Na verdade, de inscrição mesmo, eu me inscrevi na OAB como estagiário, lá atrás. Eu já sou inscrito na OAB desde 1986, 87, inscrito meu. E toda a vida militando na advocacia. Mas antes mesmo de ser inscrito, eu já militava na Justiça do Trabalho, porque eu era preposto em algumas audiências. Antes mesmo de ser advogado militante, eu era servidor de um órgão aí, eu era preposto lá. Então a minha vida sempre foi ser militante do direito. E eu sou advogado por convicção. Eu acho que a advocacia é o caminho. Eu vejo todos os colegas, eu tenho amigos, parentes, olha, todos vocês podem fazer medicina, vocês podem fazer engenharia, mas não te custa nada fazer um curso de direito. Mas não é para você exercer, não, é para você abrir caminhos, para você pensar. Eu acho o direito é a única forma da gente caminhar de uma forma correta, ter entendimento sobre determinada situação, conhecer o motivo que os processos andam, por que os processos não andam, por que eles param, por que o juiz demora a despachar, por que tipo de matéria complexa demora menos e matéria mais simples às vezes demora mais. Isso é só experiência ao longo dos anos que você vai participando com isso, sabe, doutor Márcio? E com relação ao artigo 94 da Constituição, ele é bem claro com relação à participação do 5º Constitucional, tanto da advocacia como do Ministério Público. Essa oxigenação, qual a sua opinião com relação a essa oxigenação, tanto de membros do Ministério Público como membros da advocacia nos tribunais? A ideia sempre foi que nós já fomos contemplados por outros 5º Constitucional. Inclusive nós já tivemos no Supremo Tribunal Federal 2 ou 3 médicos indicados pela carreira jurídica. Então isso é oxigenação desses órgãos. Eu vejo isso com muita sabedoria de quem primeiro pensou isso. Porque você tem um tribunal de carreira, só juiz de carreira, você fica fechado, muito restrito. Você precisa de alguém do Ministério Público que tem outra visão de mundo do lado de lá. Você precisa do advogado aqui fora que está no dia a dia com a população enfrentando. O Ministério Público também enfrenta, está ali dia a dia, atende a população, atende populares, entra com ação, pede para os órgãos públicos fazer. O advogado da mesma forma exerce sua função, trabalha, pede, requer o juiz, busca. E isso traz aos tribunais uma forma de melhor entendimento, porque senão ele fica muito fechado nas coisas e começa a ser muito direitistas. Só vale o que está escrito. Você precisa ter outras formas de interpretação, você tem que ter outras formas de caminhar, você tem que receber de fora mais orientação, porque senão você fica muito fechado. Então eu defendo o 5º Constitucional e pus meu nome à disposição dos conselheiros da OAB. Se eu for agraciado com a escolha por parte deles, eu seria feliz. E se não for, só a campanha em si já vale a pena. Você conhece pessoas, você conhece outro nível de pessoas, você entende bem. Uma coisa que me surpreendeu, Márcio, nessas caminhadas junto aos conselheiros, é um padrão de honestidade e de ética que eu não tinha visto. A gente pensa que advogado é muito sabido, muito esperto, mas você vê muita ética também. Eles são espertos, eles são sabidos e são éticos.
tanto da primeira campanha quanto dessa, eu percebi que o advogado ele tem uma conduta ética muito boa. E o que me surpreendeu positivamente, porque a impressão que se tem é que o advogado... Infelizmente os meios, né, fazem aquela... né? Não, conduta ética, as pessoas, os advogados têm compromisso com a cidadania, eles são bons, têm conduta, têm forma, e te explica o motivo. Olha, eu quero lá no OAB, eu quero um advogado lá que seja advogado mesmo, eu quero um advogado que ele tenha conhecimento do dia a dia nosso, que está aqui com o bico no balcão. Tem outros já falando, olha, eu prefiro um advogado que também tenha técnica. Eu preciso que ele tenha técnica. Então ele pode ser do balcão, ele pode ser vindo da área do setor público, eles já falam isso. E outros falam com todas as letras, idoneidade. Então são os 3 requisitos, idoneidade, técnica e para buscar oxigenar o tribunal. É esse o caminho que eu tenho percorrido e que eu tenho visto. Seguindo o nosso bate-papo com relação à composição da vaga destinada ao 5º Constitucional do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, né, aqui com meu amigo, com o candidato, né, excelente candidato a essa vaga, o doutor Aurelino. Doutor Aurelino, a Ordem dos Advogados seguiu durante muitos anos com uma composição que um grupo que era hegemônico na Ordem, né? Aí nós vimos a partir de 2016, 2015, com essa nova composição da Ordem, que hoje, inclusive, é muito mais heterogênea, na minha opinião. Como, assim, você como candidato, é mais difícil, ficou mais fácil? Qual a sua visão com relação, inclusive, aos demais candidatos, que são 23 ao total, que eu posso dizer, devido à nossa experiência com a advocacia, nós temos excelentes candidatos. Eu vi os 23 nomes, são 23 nomes muito bons. Qual a sua visão com relação à composição do Conselho, à composição do Tribunal de Justiça, do órgão especial que vai votar, e aos seus demais candidatos? Bom, vamos você está perguntando para a pessoa certa. Eu participei da última eleição do 5º. Eu precisava de 24 votos, segundo as contas lá do secretário, eu tive 22 votos. Faltou 2 votos para eu passar. Eu até achei que ia passar, mas de repente eles descobriram que eu tinha algumas amizades políticas. Eu acho que isso ajudou a me tirar, porque o meu nome, na primeira vez, estava servindo para melhorar a composição da lista sexta. Quando eles descobriram que eu tinha alguma chance, puseram outro nome que também podia melhorar, mas sem o risco. Então, é política. Atualmente é outro conselho, outra formação, outro pessoal que não tem nada a ver com o Parece que tem 2 ou 3 nomes repetidos lá, que veio da OAB Forte para a OAB que queremos, e tem mais 3 conselheiros que vão votar lá, que é o Ismário Stulano Garcia, o Dr. Luiz Francisco Guedes, e um terceiro nome, o Felicíssimo José de Sena, que foi o grande mentor da OAB Forte. Então nós temos essas 2. E hoje nós temos a OAB que queremos, que também foi uma chapa que veio da oposição, formada pelo Leão Diniz, que foi um grande oposicionista, trouxe o Lúcio cresceu, ocupou espaço e virou presidente. Nas 2 chapas, eu tive lá, eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado pela OAB Forte, e o OAB que queremos. A OAB que queremos é um pessoal mais novo, mais jovem. É um pessoal mais novo, mais jovem e mais destemido. Eles levantam qualquer questão de ordem, o outro não acontecia com a OAB Forte. Eles eram só mais concisos, mais concentrados. Mas eu não vejo conduta diferente, não. A ética tanto prevalece agora como prevaleceu atrás. Às vezes os descompassos políticos ocorrem. Agora, o colegiado do Tribunal de Justiça que vai escolher os 3 membros da lista sexta da OAB. É um colegiado bem conservador, mas já conversei com alguns desembargadores, eles me falaram que é o seguinte: nós estamos querendo aqui um advogado de carreira. Por que eles querem um advogado de carreira? Eu falei, olha, nós já escolhemos 3 candidatos que eram advogados de órgãos de entidades públicas, e nós precisamos de alguém que venha com uma mentalidade diferente da que nós temos aqui. Então já conversei com um e com outro. Então o conselho, a corte especial... Quando ele fala 3,
veio da PGE o doutor Norival São Tomé, né? Que é Exatamente. desembargador do Quinto. Aliás, grande desembargador, Norival o doutor Nicomedes, Domingues que era presidente da Saneago, Presidente da e o doutor Tamar de Lima, que era membro egresso do TCE. Exato. O doutor Nicomedes foi presidente da subseção de Itumbiara. Ele e a esposa tem escritório, a doutora Nilda, eu os conheço trabalhando. O Norival, da mesma forma, já foi, primeiro ele foi advogado, depois foi do Ministério Público, depois foi da Procuradoria de Justiça. Também já foi advogado, mas o Itamar sempre ficou lá no Tribunal de Contas. E eles são bons advogados, tecnicamente insuperáveis. Eu particularmente já vi decisão de todos os três, tecnicamente são muito bons. A OAB está bem representada. Mas a ideia do tribunal hoje já passou. Hoje eles estão querendo um advogado de carreira lá. Aquele advogado do dia a dia, do balcão, que atende o cliente, parece que eles estão querendo levar o tribunal mais para perto da população. E eles estão precisando desse tipo de gente. Como deve também, querido Ministério Público, alguém voltado para as causas mais sociais, para as causas populares. Eu acho que vai caminhar assim. Mas concluindo, hoje eu não vejo, o conselho de hoje é um conselho mais novo e mais incisivo. E o outro era mais conservador. Mas a ética, no caminho, eles sempre se trilharam. Teve alguns acidentes de percurso aí, com problemas de denúncias de corrupção, mas aí eu não sei como é que ficou essas questões. Porque a gente não acompanha tudo de perto. Você acompanha alguma coisa. Eu acompanho a conduta dos conselheiros e perto de mim eu não vi isso. Tá, maravilha. E com relação... Hoje nós temos um governador do estado de Goiás, doutor Zé Hélito, inclusive que já esteve aqui conosco no Opção Play, que é oriundo da advocacia, foi advogado e é advogado, né? Está suspenso, mas é advogado. E como você vê a presença de um advogado à frente do estado de Goiás e a posição dele para fazer a escolha de um nome para nos representar no Tribunal de Justiça? Bom, eu acho que essa escolha foi do governador Marconi. O Marconi também é bacharel em Direito. Marconi sempre foi voltado... Mas o Marconi é bacharel, mas ele é um bacharel que ele, enquanto governador, cursou o curso de Direito. Exatamente. Diferentemente do Dr. Zé Hélito, que era advogado e depois virou vice-governador e agora governador. Marconi sempre teve muita vocação para Direito. Eu acho que foi por isso que mas não é advogado. Não é advogado, ele é bacharel em Direito. Eu acho que foi por isso, ele voltado para as causas jurídicas, que ele escolheu, foi buscar lá no DEM, na época, um advogado para serviço dele. Ele tem uma simpatia muito grande pela nossa profissão. E o Zé Hélito, o governador Zé Hélito, eu já o enfrentei em causas jurídicas, eu enfrentei ele... Você advoga também no TRE? Advogo. Eu já enfrentei em audiências, já estive com ele, e ele levou um sócio do meu escritório para montar um escritório com ele, que o Danilo de Freitas, quando foi montar o escritório, foi junto com ele. O Danilo foi seu... Nós trabalhamos 15 anos juntos. Que maravilha. Um excelente candidato. Trabalhou com a gente 15 anos e o Zé Hélito foi. E curiosamente, o Danilo de Freitas, ele foi... Que é candidato também. Que é candidato nosso aqui, nosso colega. Também. E os 23 nomes que estão colocados, deixa eu te falar uma coisa sobre os 23. Qualquer 6 nomes que tirarem ali, eu estou bem representado. São os melhores que tem. E olha, você procura defeitos e você não acha. Você olha todos eles assim, uma qualidade extrema. Todos eles são muito bons candidatos. Eu não vejo nenhuma dificuldade em disputar com todos eles. Eu os acho muito bons, excelentes pessoas, excelentes candidatos. E qualquer um que foi escolhido lá é bom. E o Zé Hélito, governador Zé Hélito, agora ele está governador. Ele teve governador, mas sempre a batuta do governador Marconi. Agora ele é próprio, ele está decidindo. Ele vai mostrar para o advogado, para nós, eu acho que é muito importante para a advocacia ele estar lá. É muito porque ele conhece a nossa dificuldade, conhece a nossa situação e ele pode nos ajudar nisso aí. Oxigenando o tribunal aqui, aumentando ali, melhorando ali. Eu acho que vai ser de bom, muito interessante para todos nós advogados e bom para a população, porque quando a população tem advogados, a cidadania é restabelecida para todos eles. Então eu acho interessante a presença do governador Zé Hélito. Seguindo as nossas entrevistas com os candidatos à composição do Tribunal de Justiça, a composição da lista CESPO na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Goiás, com o doutor Aurelino aqui, né,
eu quero fazer mais esse bloco, a gente encerrar esse bloco, né, e depois para a gente fazer o encerramento, que você falasse um pouco sobre a grande massa. Eu não falo aqui em Goiás que nós temos excelentes representantes do Quinto Constitucional, tá? Mas no passado nós já tivemos reclamações, e a gente vê muitas reclamações também a nível de tribunais superiores, daquele candidato que prega um discurso enquanto candidato, né, e depois que ele assume a batuta de desembargador ou ministro, e às vezes ele nem recebe o advogado, Aurelino. O que é a sua visão? O que você pode trazer para a advocacia? Porque o advogado ele não quer o deferimento, não quer o provimento. Às vezes, muito mais, ele quer tentar ter a chance e a oportunidade de expor o fato. E muitas vezes é impedido disso. E é uma triste realidade, né, Aurelino? Olha, tem pessoas que saem da advocacia, vira desembargador e quer ser mais juiz do que os outros juízes. Esquece que foi advogado. Esquece que ele está desembargador, que na verdade ele é advogado. Compromete a cidadania esse comportamento. Se você não tem advogado, você não tem cidadania. Não há direito restabelecido se não houver advocacia. Isso faz parte da minha vida, Dr. Márcio Messias. Faz parte da sua vida, faz parte do cidadão, faz parte de todos nós. Direito é exercido através do advogado. Quem pede é o advogado. Hoje, tanto é que isso é importante, foram criadas as defensorias públicas, foram criados, e o Ministério Público também entra na área dos direitos sociais, buscando apoio à população. O tanto de advogados que nós temos ainda são insuficientes. Porque agora melhorou, porque agora nós estamos com os autos eletrônicos, que foi uma grande conquista de todos nós, do mundo do direito, porque está mais fácil. Eu não tenho que ir mais ao fórum peticionar. Eu não tenho que ir mais ao fórum recolher custas. De primeiro eu tinha que pegar, colar, pegar a folha de papel, pegar na outra, grampear. Era um trabalho de advogado, de trabalho de despachante. Hoje não. Hoje você tem mais facilidade. Eu acompanho isso, essas inovações, com muito interesse. E agora, quando você tem um advogado aberto a essas questões, tudo bem. Agora, quando você tem um advogado que vira desembargador e ele não tem compromisso com a cidadania, aí quem sofre é a população. A população precisa saber disso. E nós precisamos, ali no tribunal, de um advogado de carreira, um advogado que saiba direitinho, o dia a dia, o passo a passo dos processos, para ele ter compromisso com tudo aquilo. Se você não tiver isso, você não consegue ser desembargador. Aliás, você está exercendo a advocacia, pensa no cidadão, mas quando você muda de lado, você esquece o cidadão. Aliás, o cidadão é a grande questão, a sua meta, é o jurisdicionado, é a pessoa que você tem que trazer para perto de você. Você tem que dar decisões com sabedoria, buscar implementar a cidadania para todos nós. Nós não temos outra saída. Esse é o nosso caminho e eu acho que nós vamos ter por aí. Doutor Aurelino, eu gostaria de agradecer a sua presença. Tá? Eu acredito que o jornal Opção Jurídica, né, o jornal Opção, a coluna de direito, que é a opção jurídica do jornal, juntamente com a Opção Play, vem trazer essa oportunidade não só para os meus amigos e colegas conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil, mas vem trazer para os desembargadores que compõem o pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para o próprio governador José Hélito, tá? A oportunidade de conhecer um pouco mais da vida dos candidatos. Então está aqui um excelente candidato, uma pessoa maravilhosa que eu tive a oportunidade de entrevistar. Então, assim, eu tenho absoluta certeza, Duran, se o Conselho optar por incluir seu nome na lista Cêspula, o Conselho estará fazendo uma excelente opção e nós da advocacia estaremos muito bem representados. Então, muito obrigado, tá? Felicidades nessa caminhada sua e que não se esqueça nunca dessa nossa entrevista, desse nosso bate-papo, caso venha a ser nomeado desembargador. Tá? Muito obrigado pela presença. Olha, doutor Márcio, eu é que agradeço ao Jornal Opção, à coluna Opção Jurídica, eu agradeço, e aos telespectadores vão nos ver e vão nos ler, né? Porque essa matéria vai também ser veiculada de outra forma. Eu quero agradecer e dizer que o meu compromisso sempre foi com a cidadania. Sendo advogado ou não sendo advogado, onde eu estiver, eu vou exercer essa atividade
de forma correta e de forma possível. Muito obrigado.